Olá, pessoal. Então, finalizando a etapa do MASP, após a definição das alternativas que podem ser implementadas e a escolha daquela que teoricamente é melhor, chega a hora de fazer o seu desdobramento em um plano de ação, que vai detalhar tudo aquilo que deve ser realizado para viabilizar a operacionalização da mudança na empresa. Existem alguns pontos que podem ser observados para melhorar, para assegurar uma boa qualidade do plano de ação. Vamos a eles. Primeiro, as ações devem ser claras e objetivas. Então, lembrar que quem elabora o plano não é, na maioria dos casos, quem vai de fato executar, quem vai operacionalizar. Então, quanto mais clara for a designação do que deve ser feito, maior a chance de que, de fato, aquilo que foi pensado, aquilo que é necessário, vai ser de fato implementado. Por exemplo, aqui nós temos duas situações em que poderiam ser escritas em um plano de ação. Mudar a tabela de preço ou fazer reunião para discutir tabela de preço. Qual das duas é mais clara, mais objetiva? Logicamente a primeira. Se já está explícito no plano de ação a necessidade de mudar a tabela de preço, a ação a ser implementada é propor essa mudança, elaborar uma nova tabela com as alterações necessárias. Se coloca-se no plano de ação fazer uma reunião para discutir tabela de preço, a reunião pode ser feita, mas não necessariamente a tabela de preço vai ser modificada. Então, em função da necessidade, deixar claro o que deve ser feito na descrição da ação. Segunda recomendação, ações com prazos claramente determinados. O ideal é que toda ação tenha um prazo de início e um prazo de final. Pode até ser que, em alguns casos, não hajam essas duas datas evidenciadas. Por exemplo, uma situação em que a ação é pontual, ela é executada em um determinado momento, ou tem um caráter contínuo, mas alguma observação pode ser feita para deixar isso um pouco mais claro. E da mesma forma que colocado na recomendação anterior, objetividade. É muito melhor, por exemplo, você colocar uma data, por exemplo, até o dia 31 de outubro, do que até o final do ano, que é muito vago, muita coisa pode acontecer até o final do ano, podemos terminar mais cedo ou mais tarde. Lembrar que existe uma série de ações presentes em plano que são ações encadeadas, ou sequenciais, uma depende da outra para poder ser realizada. Então, se não sabemos ao certo qual o momento em que, por exemplo, essa ação aqui vai ser concluída, como é que eu vou prever a alocação de recursos para começar a segunda atividade? Muitas vezes são outros recursos que não foram usados até então e que precisam ser alocados especificamente para esse fim. Nesse caso, a definição de um prazo preciso, objetivo da previsão do término dessa ação vai possibilitar uma alocação mais eficiente dos recursos. A recomendação 3 e 4 podem até ser tratadas em conjunto. Ações com um responsável bem definido e com apenas um dono. Então, a questão aqui é, primeiro, diferenciar responsável de executor. Responsável é uma coisa, executor é outra. Uma ação pode ter 10, 20, 50 executores, mas só deve ter um responsável. Responsável é aquela pessoa que vai conduzir, que vai coordenar e a quem vai ser cobrado o resultado daquela ação. Então é muito importante que essa pessoa esteja claramente definida, nominada, que não haja dúvida de quem seja esse responsável. Por esse motivo, não se deve colocar como responsável um setor. Senão, quem vai ser o responsável? O setor pode ter várias pessoas, mas quem vai ser cobrado especificamente? Vai ser sempre o chefe? Se for o chefe, ele deve estar formalmente alocado como responsável dessa ação. Da mesma forma, não devem ser colocados vários responsáveis. Num caso como esse, há uma tendência natural de que haja as pessoas não assumam integralmente essa responsabilidade, fiquem naquele jogo de empurra-empurra. Não, eu fiz a minha parte, a outra pessoa que não fez. Então, eu posso ter o Jorge e o João trabalhando na ação, mas desses dois eu tenho que definir quem vai ser cobrado, quem vai ser responsável e a quem vai caber supervisionar e controlar todo o andamento desse trabalho. E, finalmente, evitar
colocar no plano de ação ações desnecessárias. Por quê? Nós sabemos que as empresas têm recursos limitados. As empresas têm dificuldade de colocar pessoas, definir recursos, investimentos, equipamentos. Então, nós precisamos ter a certeza de que tudo que é colocado no plano, de fato, é necessário, é relevante, tem que ser executado. É o que está sendo colocado aqui. Se uma ação resolve o problema, não planeja três. E existe uma forma bem simples da gente fazer, tentar avaliar se de fato as ações são colocadas são relevantes. É o que nós vamos discutir agora no próximo tópico. Existe uma ferramenta base para a realização de um plano de ação. Essa ferramenta base é o 5W2H. É a ferramenta mais usual, a ferramenta mais conhecida para a elaboração de planos de ação. Em que consiste essa ferramenta? 7 perguntinhas, 5 começando com letra W, 2 começando com letra H. É uma ferramenta muito conhecida. Então, o que vai ser feito, que representa a etapa que está sendo definida. Quem vai fazer não são os executores, mas o responsável. E aí aquela regrinha de que só pode ter um responsável, deve ser seguida. Quando está associado ao cronograma, ao tempo previsto para encerramento dessa ação, o investimento necessário, o how much, o porquê, a razão para a realização dessa ação. E aqui que está aquele aspecto que eu acabei de citar em relação à validação da ação. Será que essa ação é relevante? Será que essa ação deve ser executada? Será que eu não posso abrir mão dessa ação? Depende. Depende da resposta a essa questão. Se nós não tivermos argumentos lógicos, racionais, suficientes para justificar o porquê da realização de uma ação, ela deve ser cancelada. Onde a ação vai ser feita, muitas vezes não é uma pergunta tão relevante assim, mas em alguns casos ela deve estar presente. Em muitas situações é tudo realizado no mesmo local, no mesmo ambiente físico, então ela perde um pouco o sentido. E o como, que é o detalhamento, a descrição, é uma pormenorização de tudo aquilo que vai ser executado dentro do escopo daquela ação específica que vai ser definida. Então lembrem que um plano de ação pode ter várias ações diferentes, ou várias etapas diferentes. A ideia é que esse plano, com várias ações, com várias etapas, tenha uma linha com cada uma dessas especificações, e no conjunto, no todo, aí sim, ao final, a gente teria a implementação global de tudo que é necessário para promover a mudança. Bom, um outro aspecto relevante é a ordem ideal em que essas perguntas, esses questionamentos devem ser feitos. Aqui está colocada uma ordem que não necessariamente é a ordem recomendada. Vamos lá. A primeira coisa a fazer, a primeira pergunta a responder, sem dúvida, é o what. Então, essa é a primeira. O que fazer? É a descrição da etapa, é a especificação dessa ação que está sendo trabalhada naquele instante. O segundo ponto a ser questionado seria o why. Esse é o segundo aspecto. Então, como segundo elemento, vamos perguntar, vamos tentar validar essa ação. Antes de perguntar quem vai fazer, quem é o responsável, quando, quanto, é muito melhor que a gente já saiba, já temos a segurança suficiente de que aquela ação é relevante. E aí vale a pena fazer todo esse detalhamento, buscar mais informações para que isso aconteça. Se a ação, por meio dessa pergunta, se mostrar irrelevante, de alguma maneira desnecessária, simplesmente esquecemos essa ação e buscamos outra mais relevante. Bom, o terceiro ponto a ser estabelecido é o how. Ou seja, como nós vamos fazer? Aqui entra o detalhamento. Aqui entra a especificação mais clara de todas as tarefas, de tudo que deve ser realizado para que a ação seja de fato finalizada. A razão de colocar o how aqui nesse momento é o fato de que, para que eu possa inclusive responder às outras questões, o conhecimento desse passo a passo é necessário. Esses são os três principais, tá? Essa ordem desses três é muito importante ser seguida. A partir daí fica algo um pouco mais flexível.
Mas eu colocaria como quarto elemento o when, o cronograma. Até porque muitas vezes esse cronograma já é uma restrição, já é uma definição que tem que ser obedecida. E a definição desse prazo muitas vezes vai condicionar todas as demais. Em seguida, seria interessante definir o responsável, quem vai conduzir a ação, seria o quinto ponto. Aonde essa ação deverá ser realizada, como eu falei para vocês em vários momentos, essa é a pergunta menos necessária de todas, mas em alguns casos ela faz a diferença. Então colocaria como sexto. E necessariamente, em último lugar, o how much. O quanto nós vamos gastar. A estimativa financeira ligada àquela ação. Só podemos, logicamente, estabelecer essa estimativa financeira quando tivermos todas as perguntas feitas, sabendo quem vai supervisionar, os recursos necessários, as pessoas que eu preciso, isso aí depende muito do how, aonde vai ser feito, se é necessário algum deslocamento. Então, são algumas recomendações para que esse plano seja executado de modo mais coerente. Bom, o 5W2H implica nessas perguntas aqui, mas como recomendação eu sugiro que sejam acrescentados mais alguns pontos. Primeiro, os recursos. Os recursos que são necessários para a execução dessa ação. Lógico que os recursos estão de alguma forma consolidados no how much, mas só ter um valor financeiro não é muitas vezes suficiente. Eu preciso especificar de modo mais claro as pessoas, a qualificação dessas pessoas, os recursos tecnológicos, equipamentos, consultoria, enfim. Se eu não especificar claramente que recurso eu preciso e simplesmente colocar uma verba, talvez os recursos não sejam alocados apropriadamente. Outra recomendação são resultados. Aonde eu quero chegar com cada ação? Eu preciso avaliar a efetividade da ação até para que eu possa assegurar que ela não vai afetar negativamente o resultado final que se objetivo alcançar quando todo o plano foi implementado. Para isso eu preciso saber, para cada ação desse plano, aonde se deve chegar. De forma que, se eventualmente o resultado de uma ação for comprometida, ainda haja tempo hábil para retornar, para refazer, para corrigir e não afetar o alcance do resultado global. E, finalmente, eu recomendo também que haja, na última coluna, um local, tá? Um ponto de acompanhamento, em que seja avaliado periodicamente, por meio, inclusive, de cores, o andamento de cada ação. Então, avaliar se a ação está no prazo correto, se ela não foi iniciada, se ela está atrasada, se ela já foi finalizada com sucesso, ou necessita de alguma revisão. Então, essa gestão visual do nosso plano é fundamental para que algumas ações que as ações possam ser concluídas. E aqui nós temos um exemplo de um plano de ação para finalizar esse tópico. E não é um plano de ação que esteja totalmente correto. Existem falhas cometidas e é interessante a gente identificá-las. Uma primeira falha que eu gostaria de deixar claro para vocês é a sequência lógica, né? Então, não há, dentro do que nós conversamos, a sequência mais indicada sendo seguida. O ideal é que depois da ação houvesse a especificação do porquê, seria o segundo ponto. Logo em seguida, a especificação do responsável, depois o prazo, o como, depois o local e, finalmente, por último, o custo. Se esse plano foi elaborado na sequência descrita aqui, não foi usada o modo mais coerente. Um segundo ponto que também não está adequado seria a existência de mais de um responsável por cada ação. Existem ações como essa aqui com 3 responsáveis. E, logicamente, na hora de cobrar a responsabilidade, o resultado da ação, vai ficar algo meio dividido, vai quebrar do lado mais fraco. Ou talvez de uma pessoa que pouco tenha contribuído para a execução, para a programação, para o acompanhamento. Então, é muito importante que haja uma designação clara de quem é o responsável. Não tem problema ser cargos, tá? Não precisa ter o nome da pessoa, desde que esse cargo seja único. Vejam também a questão do prazo. Nem todos os prazos estão definidos com início e fim, e nem todos os custos estão aplicáveis, são também falhas. Então, são pontos de melhoria que podem ser
utilizados para um plano mais efetivo.